Continuando nossa viagem, agora a gente vai falar sobre os hebreus, né? Essa aí é um povo mais conhecido, né? Para quem é religioso, cristão. Então, é uma história que a maioria das pessoas, assim, tem uma certa familiaridade. A história dos hebreus tem um significado importante, né, para nós ocidentais. Constitui um importante elo entre as civilizações do Oriente Próximo e a civilização ocidental. A origem dos hebreus é da Suméria. Eles são origem semita, né? Então, eles como precursores, né, um legado deles, desenvolveram o monoteísmo ético, que serviu de base tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Então, as religiões que a gente tem hoje. Então, assim como os fenícios conseguiram abstrair um alfabeto que não tinha mais imagem, era somente uma construção mental, esse povo hebreu eles vão criar um tipo de religião, um tipo de divindade onde não tinha forma. Diferente dos outros, né, que eram divindades politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses, os hebreus vão cultuar um deus que não tem forma, não tem nome, não tem rosto, não tem símbolo. Então é uma abstração mental muito grande, não uma evolução, né, desse cérebro, desse povo. Então, como fonte, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, considerado o Pentateuco, são usados pelos historiadores atuais no estudo dos hebreus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios são os livros, né, seria a Bíblia hebraica. Os hebreus chamam o Pentateuco de Torá, ou a Bíblia hebraica. O Talmud seria as tradições orais, como o Mishnah, o Targumim e o Midrash, que é a tradição, né, como que eles interpretam a lei. Aí você tem uma localização, né, da Palestina e uma localização de hoje de Israel. Situada entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho, a Palestina é o berço da civilização hebraica, ponto de passagem obrigatória entre a Ásia e a África. Era uma região constantemente assediada e invadida por povos vizinhos. As condições geoclimáticas da região eram bastante difíceis devido à aridez do solo, com exceção das margens do Rio Jordão, que eram propícias à agricultura. Então, é basicamente uma sociedade de pastoreio, né? Eles, né, criavam cabras e ovelhas e tinham relações comerciais com os povos vizinhos. Somente durante o período da monarquia hebraica a agricultura teve certa relevância. Como história, né, de períodos, a gente vai passar pelo patriarcado, juízes, reis, a era do cisma e os profetas. Então, no período do patriarcado, o hebreu significava povo do outro lado do rio. São advindos da cidade-estado de Ur, na Mesopotâmia. Abraão inicia o culto monoteísta, organiza as tribos de Israel por volta de 2000 a.C. e vai conduzir os hebreus de Ur até a terra prometida, na Canaã. Seus filhos Isaac e Jacó passam a ser os patriarcas dos hebreus. Jacó teve 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Migram para o Egito em busca de pastagens e terras férteis junto com os iscos, que já controlavam a região no delta do Nilo. Com a expulsão dos iscos do Egito, os hebreus passaram a ser perseguidos pelos egípcios e ficaram escravos, né, por quase 400 anos. E em 2500 a.C., sob a liderança de Moisés, ocorre o êxodo, que seria essa fuga dos hebreus para a Palestina, né, saindo do Egito. Em 1250 a.C., sob a liderança de Moisés, ocorre o êxodo. Com a morte de Moisés, Josué conduz os hebreus até Canaã, dando início à era dos juízes. Durante a fuga no Monte Sinai, Moisés teria recebido as tábuas da lei, né, considerados os 10 mandamentos. Os hebreus se denominam povo eleito por ter recebido as leis diretamente de Deus. Os juízes eram líderes religiosos e militares, buscavam domínio da Palestina lutando contra os cananeus e os filisteus. Josué foi o primeiro juiz e que iniciou a luta pela reconquista da Palestina.
Depois vieram Sansão, conhecido por sua força, Samuel, reconhecido como sacerdote que escolherá o primeiro rei, Saul. Com a conquista da Palestina, inicia-se a Era dos Reis. Samuel foi o primeiro juiz e escolheu Saul como o primeiro rei hebreu. Então, a luta pela Palestina continua. Derrotado pelos filisteus na batalha de Gibeé, Saul se suicida para não cair nas mãos do inimigo. Então, Saul vai ser o primeiro rei dos hebreus. Seu sucessor Davi completa a reconquista da Palestina após vencer o gigante Golias. Jerusalém se torna a capital do reino, né? Nós vamos ter a expansão do império, do reino, as terras do leste do Rio Jordão e parte da Síria. Salomão, filho e sucessor de Davi, promoveu o comércio com a Fenícia, a Síria e nordeste da África. Desenvolveu grandes avanços tecnológicos na agricultura, aumentando a produtividade. Ele também realizou inúmeras obras, como o Palácio Real, o Templo de Jerusalém, onde ficavam guardadas as tábuas da lei, né, os 10 mandamentos. Precisavam custear as obras e esse luxo aumentou os impostos e causou muita insatisfação popular. Esses gastos excessivos, mais a cobrança exagerada de impostos, mais a influência estrangeira, levaram seu governo à decadência. Então, em 929 a.C., a gente vai ter o cisma, né, que é a quebra, a divisão das tribos de Israel. E como é que vai se dar essa divisão? O reino de Israel de Jeroboão, com 10 tribos, desenvolvido após 2 séculos, foi destruído pelos assírios, né? Depois. São as 10 tribos perdidas de Israel. E o reino de Judá, né? Com 2 tribos. Foi conquistada pelos caldeus, no cativeiro, conhecido como cativeiro da Babilônia, que é até o relato que está na Bíblia, lá no livro de Daniel, em 587 a.C. Então os hebreus foram libertados pelo rei persa Ciro, né, que teve o início da Era dos Profetas. O profeta, né, que era um líder religioso, que pregava a vinda de um Messias. Né, o Messias aqui, lembrando que na cultura hebraica você vai ter eles esperavam, uma parte da população esperava um Messias militar que iria libertar o povo, né, dessa conquista, dessa escravidão que eles estavam passando por muito tempo, e uma parte esperava um Messias pacífico, amoroso, que iria conduzir para um outro caminho. No século seguinte, os descendentes da tribo de Judá, né, os judeus, foram sucessivamente conquistados por vários povos, como persas, gregos e romanos. E durante a ocupação romana, que nasce na Galiléia Jesus Cristo. Após a sua morte, seus seguidores deram início ao cristianismo. Os judeus promoveram muitas revoltas contra a dominação romana. Né? Aí você tem aí uma gravura, né, do cerco de Massada, que ocorreu em 70 depois de Cristo. Foi uma grande rebelião que foi massacrada pelo Império Romano. A cidade de Jerusalém e seu templo foram destruídos pelos romanos, liderados pelo imperador Tito. Os judeus foram proibidos de reconstruir a cidade. Em 136, expulsão definitiva dos judeus durante o governo do imperador Adriano, e esses episódios compõem a dinastia hebraica. Então a diáspora, né, que foi a saída do povo da Palestina, né, do povo hebreu da Palestina, ocorreu em 136 depois de Cristo, que foi a dispersão do povo hebreu pelo mundo durante o governo do imperador Adriano. Então isso que foi a diáspora. Então essa é a saída do povo hebreu da Palestina. Então aí você tem, né, um mapa, um esquema com as andanças pelo mundo, por onde passaram os judeus depois de deixar a terra prometida. Então parte foram para o Canadá, Estados Unidos, né, hoje, né, uma parte do Brasil, Argentina. Então eles vieram para a Europa, foram se fixando, né, em outros lugares. Migrações entre 66 e 1500 são as faixas, as linhas vermelhas do mapa. Então todas as linhas vermelhas são as primeiras migrações. As faixas que estão em laranja são a expulsão dos judeus, né, entre os séculos 13 e 15. Então eles foram expulsos também da Europa e vieram para a América.
O que está enquadradinho ali de cinza são as colônias judaicas após 1150. Culturas na Idade Média, você tem ali Askenazi, sul da Itália, judeus no mundo islâmico, sefaradistas, destino dos judeus espanhóis expulso em 1492, que são aquelas as partes que estão rachuradas de vermelho. Então, as migrações para os Estados Unidos e Argentina e Brasil ocorreram depois, né, entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, fugindo do massacre nazista. E em 48, com o apoio da ONU, vai ter fundado em Israel a fundação do Estado de Israel, para o retorno dessa população. Né? Cultura e religião, né? A base deles é os 10 mandamentos, né, como instituição do monoteísmo. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né, o Pentateuco, são as bases das principais religiões, os princípios religiosos hebreus. O Talmud explica os costumes cotidianos dos hebreus. E uma curiosidade no Brasil, né, com as invasões holandesas que ocorreram no período colonial do Brasil, com a chegada do príncipe Maurício de Nassau, você vai ter, né, vindo para cá uma grande massa desse povo judeu. E eles vão fundar aqui no Recife, né, em Pernambuco, a primeira sinagoga das Américas. E em 1654, quando o governo, né, holandês cai, eles são expulsos do Brasil e vão se retirar para ilhas no Caribe. Vão fundar lá uma cidade chamada Nova Amsterdã, que é considerada hoje, né, Nova York. Está aí, né, dentro, né, dessa mesquita, né? Ok, pessoal? Até a próxima.